pode avisar, eles devem estar pagando, né? Vamos então retomar? A ideia é que nós façamos agora a abertura para as perguntas, certo? Integrando o que foi falado e que eu vou escrever aqui. Enirtes me falou da inscrição dela, e aí eu queria começar por Enirtes, nossa debatedora dessa mesa, inclusive. Então é de fato o momento das perguntas e que a gente integre a sua contribuição, Enirtes, por favor. A gente tem algum microfone aí, aqui, ó. As pessoas que se inscreverem podem... Será que as pessoas que se frente inscreveram para nos ajudar na comunicação, já que nós estamos em transmissão em direto e depois isso fica na biblioteca de vocês, se pudessem fazer a pergunta aqui, eu agradeço. Senão, levo o microfone para quem tiver vergonha. Não é o caso. Estou pensando, talvez menos uma pergunta, é mais uma colocação nessa reflexão que a gente tem hoje. Provavelmente, não em idade, mas eu devo ser os coordenadores mais jovens dentro desse fórum, né? Eu tenho um mês que eu assumi a coordenação, sou coordenadora sou Elis Caetano, sou coordenadora do programa de epidemiologia da Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, né? Eu queria compartilhar um pouco alguns pontos que me chamaram muito a atenção, não só nessa mesa, mas no que a gente está conversando desde ontem. E talvez eu tenha pensado para esse debate muitas coisas diferentes, mas eu acho que eu vou me colocar na condição do que me aflige nesse momento, que talvez sejam coisas que também passam por vocês. A Cláudia ontem disse que a gente não tem que tomar cuidado, né, para não caminhar para um debate esquizofrênico, né? Então, essa esquizofrenia, para mim, é uma coisa que me preocupa bastante. Porque meu sentimento é o sentimento de alguém que tem que trocar a roda do carro. Comentei isso com o Mônica agora, ainda há pouco. Trocar a roda de um carro com o carro andando. Trocar a roda do carro, para mim, significa o quê? Nós temos um compromisso com os programas, com as instituições e com tudo que vem sendo feito. E a gente valoriza a missão, a tarefa que todos nós temos. Entretanto, o contexto em que estamos inseridos é um contexto bastante anômalo. E dentro desse conjunto de coisas que já foram ditas, o que eu vejo hoje na Fiocruz, que talvez grande parte das instituições também passem por isso, além de todas aquelas que já foram enumeradas, hoje, metade da minha instituição, da Fiocruz, ela pode se aposentar neste momento, ou já se aposentou. Mais da metade do meu programa, meu corpo de permanentes, já se aposentou ou pode se aposentar nesse momento. Isso significa o quê? No passado, nós tínhamos pessoas que se aposentavam e elas permaneciam, elas podem permanecer no programa, não há dúvida disso. Entretanto, o contexto em que nos encontramos hoje faz com que essas pessoas estejam num outro momento de vida. E, de alguma forma, a conjuntura, ela antecipou um fenômeno que nós já estávamos vendo, que estava acontecendo paulatinamente e que talvez a situação mais grave se daria daqui a 5 anos. Então, durante um mês de coordenação, eu acho que eu vivi tudo, eu imaginei que era um mês de adaptação. Não, eu tenho um mês onde eu já tive que fazer reunião com todas as minhas sub-áreas, fazendo uma avaliação da situação do programa hoje, tendo em vista, primeiro, qual é o cenário que a gente tem, qual é a minha meta para fechamento de quadriênio e qual é a minha meta para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, e, dentro de vários cenários simultâneos. Então, eu acho que assim, talvez o nosso desafio não é um desafio de um cenário que se mantém inalterado. Ele é um cenário que a cada semana você tem uma situação nova e tem um compromisso presente para cada um de nós. E eu brinco hoje que a minha sala, ela é uma sala no meu departamento, que é uma sala à parte, porque eu tenho alunos que estão adoecidos e professores que estão adoecidos por diversos motivos. Então, eu acho que a gente tem que ser muito sensível e eu prestei muita atenção em alguns questionamentos que foram trazidos e talvez é esse que eu gostaria de pensar para a mesa nesse momento, pedindo à mesa que dentro
de um debate extremamente rico. Assim, foram 2 dias que eu achei bastante importantes, que foram fundamentais para a minha formação na condição de coordenadora de um programa, dos compromissos que eu tenho que honrar. Mas eu queria retornar a uma pergunta, a 3 perguntas que foram feitas, ou que foram levantadas ali. Primeira coisa, assim, quais são os nossos aliados hoje? Que aliados eu preciso, com que novos aliados eu preciso compor? Eu fui daquelas que a última passeata que eu tinha ido era a das diretas já. E eu agora estou frequentando a passeata. Né? Então, eu fui da semana passada e eu não posso mais pegar nenhum microfone onde eu esqueça que eu sou coordenadora do programa. Então, não me chame para falar para nada. Em todos os lugares, eu mudei a minha atitude, e eu não mudei a minha atitude à toa. É porque eu acho que existe alguma coisa, esse impacto da sociedade, que ela tem que ser vista. Hoje em dia, eu trabalho na Fiocruz já há alguns anos, mas eu confesso para vocês que agora, quando eu olho esses jovens que vêm visitar a Fiocruz, eu vejo crianças de chupeta entrando aqui, eu penso, essa sociedade tem que se inspirar, a ciência tem que dizer alguma coisa para a sociedade. Então, eu tenho que aprender com a minha instituição, quando eu vejo que crianças entram, que jovens das mais diversas idades entram, e tem esse castelo como patrimônio nacional, eu penso que a ciência que está compartilhada aqui, está em todas elas, tem que estar no desejo dos jovens, no desejo das pessoas que estão para onde. E a outra questão que eu queria trazer para a gente afinal de contas, na verdade a pergunta não foi, mas foi uma provocação da Cláudia também, quais são as nossas boas lutas? Porque todas as lutas a gente não vai poder usar. É igual os indicadores. Eu não posso trabalhar em cima de todos os indicadores, mas eu tenho que considerar aqueles que vão fazer muita diferença num prazo pequeno. Então, talvez eu gostaria de ouvir da mesa, hoje, quais aqueles que vocês consideram as boas lutas que eu preciso usar para daqui a 1 mês, para daqui a 2 meses, para daqui a 4 anos. Porque eu desejo que a coordenação, a qual eu resolvi assumir, todo mundo pergunta, por que alguém quer ser coordenador nesse momento? Não, ninguém quer ser coordenador nesse momento. Entretanto, nós precisamos assumir esse compromisso. Esse compromisso é nosso e é do nosso corpo docente. Mas eu já posso adiantar a vocês, eu estou dentro de uma instituição, eu estou dentro de um programa onde metade das pessoas estão absolutamente mobilizadas com a situação do país e elas não sabem mais se elas querem fazer o que elas fizeram a vida toda e aprenderam a fazer, e se elas querem estar onde estão. Então, não porque elas não são comprometidas, muito pelo contrário, mas é porque elas não estão suportando olhar o desmonte que a gente observa dentro da nossa situação. Vocês não vivem isso. Nós fomos agraciados também com uma cidade que tudo acontece. Então, a violência do Rio de Janeiro é uma violência tal como as outras, entretanto, nós temos que lidar com os tiros todos os dias. Esse é o nosso cotidiano. E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas eu não posso ficar esquizofrênica pensando que isso não está acontecendo. Então, eu queria muito ouvir de vocês isso. Que a gente abrisse a nossa caixa de segredos e que a gente olhe isso. E eu não consigo pensar numa avaliação que não é uma avaliação da situação real. O processo me interessa, os resultados me interessam. Mas eu tenho que ver em que condições eu estou. Obrigada. Rita Franco. Temos aqui Rita Franco, da Bahia, Marcelo, a Helene. Mais alguém que eu não captei? Carlos. Vamos então. Eu vou pedir que as pessoas então, Marcelo já está aqui. Então, Ritinha, você vai vir daí, sente aqui, por favor, Marcelo. Vamos começar com você, já está. Então, bom dia a todos também. Então, queria retomar alguns pontos que a gente já veio conversando, afinal de contas a ideia agora é um pouco lançar questões, mas também encaminhamentos, né? E eu acho que um pouco nessa linha, da gente pensar questões de curto, médio e longo prazo, né? Aquilo que é realmente possível nesse momento e aquilo que a gente quer fortalecer, construir em relação a médio e longo prazo, né? Então, queria reforçar essa chamada para que nesse primeiro momento a gente dê visibilidade aos impactos que já são aí expressos em números, né, sobre essa possível expulsão dos programas 3 e 4 do sistema, né,
e trazer uma visibilidade não só em termos da quantidade de programas que estão sobre essa ameaça, mas exatamente nessa linha dos impactos que esses programas já produzem, né? E dos processos que foram necessários para que eles existam, que vão ser jogados ralo abaixo, né? Então eu acho que a gente deveria produzir um documento, né? Não deve ser um documento de 100 páginas, nada disso, mas que traga com consistência, né? Todo o investimento público que está se colocando aí em xeque, né? E as potencialidades perdidas que a gente vai ter com isso. Deixa eu ver aqui alguns pontinhos. Sim, e reforçar essa ideia de que a gente precisa explorar os mecanismos formais que existem de solidariedade, então o Minter, Ginter, o Procad, né? Mas retomando eles na agenda da CAPES, né? Porque parece que eles foram relegados ao último plano, né? E nisso, eu acho que a gente precisa incluir essa estratégia que já existe de aproximação com as outras áreas, porque esse é um impacto, como o Guilherme mostrou, né? Que atravessa todas as áreas com muita importância. Então, é algo que todos vão sentir, né? Com muita força. Então, eu acho que aí tem uma bandeira, uma oportunidade da gente reforçar algumas relações. O documento de área, ele passa a ter um novo sentido nesse momento, né? Então, foi dito várias vezes que ele não vai estar refletindo a ficha de avaliação, mas sim as políticas de área. E um dos pontos que permanece, felizmente, aí, né, como um critério importante nessas mudanças, eu acho que não é essa palavra, mas é a ideia da regionalização, da desconcentração, né, dos programas, que é um velho dilema que diz respeito ao desenvolvimento social e político no país. Então eu acho que essa é uma bandeira de luta que a gente deve fortalecer, porque algo foi feito na nossa área nesse sentido, né? Algo que eu acho que é bastante valioso e consistente, mas muito ainda tem a ser feito também. Então, esse possível descredenciamento desses programas vai incidir exatamente sobre esse ponto, né? Então, eu acho que é uma maneira aí que a gente deve levantar com bastante força. E aí, já concluindo, a médio e longo prazo, né? A percepção que eu tenho a partir das apresentações desses 2 dias, né, é que, muito embora a autoavaliação ela esteja aí estrangulada dentro de uma lógica avaliativa, que é essa lógica perversa, né, de que a gente premia o melhor, para que o melhor exista tem que ter o pior, né? Então necessariamente a gente tem que produzir os piores, né, para produzir os melhores, e isso está agarrado, e a autoavaliação está inserida nisso com 10%, 15% ou 20% que seja, mas a impressão que eu tenho, professor Bernardo e pessoal, é que a autoavaliação abre uma janela de oportunidade para a gente fortalecer uma outra lógica, né? Ela me parece que é um pé, né, que se coloca nessa porta, que a gente deve apostar com toda a força para trabalhar com uma lógica, como foi dito, ela tem uma relação muito mais estreita com os nossos processos, né? E aí é muito importante essa inclusão dos vários atores que compõem os programas de pós-graduação, né? Todos os funcionários técnicos, alunos, professores, e que eles vejam sentido nisso, né? Que não seja algo que demanda um esforço colossal, que a avaliação CAPES, né, tradicionalmente demanda, né? E que, nesse primeiro momento, trabalhando com 2 lógicas, autoavaliação mais essa outra avaliação tradicional, vai nos demandar mais ainda, o que não é simples, não é? Mas que, então, seja de forma que as pessoas vejam sentido, né? Que a gente tenha um retorno intrainstitucional e interinstitucional canalizado por este fórum, né? Que seja relevante, né, para todos nós. Então, eu acho que essa é uma aposta muito importante. E, junto com isso, essa ideia, né, de que a gente pode e deve fortalecer a análise
qualitativa, a avaliação qualitativa como um todo, também nesse mesmo sentido, com alguma clareza sobre quais são as bandeiras, os pontos que a gente quer fortalecer nessa avaliação qualitativa, para que pouco a pouco a gente possa construir condições suficientes para alterar a lógica dessa avaliação, porque senão a gente vai continuar reformando, né, um cobertor curto que nos faz puxar cada hora para um lado, né, de uma maneira mais suave, mais gentil ou mais agressiva, mas vai permanecer um cobertor curto, né? E isso eu acho que não é mais aceitável. Rita? Temos mais 2 pessoas, a gente faz esse bloco e abre para a mesa, eu tenho que você escreve. Eu queria parabenizar a mesa e também o evento como um todo, porque eu já faço parte desse fórum já tem muitos anos e, como sempre, como a Mônica já falou ontem, o programa 3 para se manter, não vou repetir aqui, as dificuldades, porque aqueles que me conhecem sabem a luta que é nossa luta para manter esse programa. E assim, os colegas que me antecederam já falaram bastante coisa do que eu queria falar, que é que nós não podemos ficar parados em relação ao momento atual. E aí a gente se vê como coordenador indo para apoio aos indígenas, apoio aos grupos minoritários, falando com deputados, etc e tal, para quê? Para poder mostrar o que a universidade faz. Então eu acho que está no momento da gente dizer o que é que a gente faz um pouco, e isso precisa estar na sociedade. Então nós precisamos estar na sociedade. A gente faz muita coisa, mas não diz o que faz. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, sim, ganhar poder político. Não adianta só o poder técnico, a gente precisa ganhar o poder político. Assim, eu estou muito feliz de ver que a avaliação está tomando um rumo que a gente já falava tempos atrás, que é, poxa, quantitativamente está bom, é só o quantitativo que vai contar, é só o número de publicação e o qualis da publicação que vai contar, que era o que de fato nos fez mantermos o 3 até o momento, e agora desse momento em diante vamos trocar e o qualitativo vai valer. Então não houve a compensação e a gente está nesse processo tem 10 anos. Quer dizer, e aí nós estamos correndo o risco hoje de sermos o Nordeste inteiro. Vocês viram, não precisa falar pela apresentação de Guilherme, o Nordeste inteiro está comprometido. Então, como é que a gente vai se unir? A gente vai continuar unindo o bloco do Nordeste com o bloco do Sul e Sudeste? Não é assim. Então, nós precisamos ter solidariedade sim. Aí, nesse ponto, a minha proposta, Leni apresentou uma coisa muito interessante. O ISC já tem um instrumento para poder fazer a avaliação. Vamos disseminar esse instrumento para todos, vamos todos usar esse instrumento, vamos ver se é adequado usarmos o mesmo instrumento. Eu tenho uma mestranda fazendo só a avaliação de egresso, começou agora. Eu disse, não, eu tenho que fazer isso, falei com o pró-reitor, porque senão a gente vai afundar, a gente tem que fazer isso. Então, tenho uma mestranda, posso distribuir o instrumento que eu tenho para todo mundo avaliar. Então, eu acho que é por aí, a gente precisa sim trazer a questão da formação dentro desse processo. Eu sempre sentia falta, o pessoal da biologia dizia assim, mas a formação é a mais importante, não é necessariamente a publicação. E a gente sempre ficava batendo na tecla da publicação. Eu não digo nem que sim, nem que não, nem tudo, nem tão pouco. Eu acho que a gente tem que manter um meio termo. Uma outra questão que eu queria trazer, que eu não posso não me demorar, é a questão das nossas revistas. Nós precisamos ter uma pontuação das nossas revistas bem qualificada. Quer dizer, a gente não pode rebaixar nossas revistas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu não sei se tem alguém aqui do fórum de revistas, mas eu acho que tem que ter muito cuidado em relação às revistas que são brasileiras, às publicações que são da área de saúde coletiva e dar apoio às revistas para que a nossa nota também não baixe em função da nossa revista. Então eu acho que a gente tem um seguinte desafio, nos manter no topo da ciência internacional e ao mesmo tempo, isso numa situação de crise extrema, e ao mesmo tempo manter uma formação de qualidade. Então eu acho que é um desafio que a gente precisa cumprir e a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. Mas eu queria de antemão parabenizar essa evolução, porque eu acho que a gente tem que reconhecer, certo? O cuidado e a evolução com que isso tem sido feito, e aí eu agradeço realmente a todos que estão aí. Eu me imagino na situação de vocês, eu não queria ter na situação na pele de nenhum de vocês, porque sofre uma pressão terrível lá de cima. Então não somos nós que vamos dar pressão, não é? A gente tem que ter aqui uma solidariedade. Gostei muito da fala de Maria Amélia ontem, esclarecendo, porque de fato é isso, a gente tem que ter solidariedade, não
nesse momento e tentar reverter essa situação e deixar o tsunami passar. Aileen. Aqui, Aileen. Seguir a ordem, vem pra cá. Obrigada. É tanta coisa que eu queria falar que eu achei que nem ia falar porque não dá. Então eu escolhi algumas coisinhas, porque eu acho que toda a discussão da manhã, a discussão de ontem, levou a muitas coisas, né? Eu vou puxar algumas coisas que a gente fez da discussão de ontem e lembrar uma coisa muito importante para a gente. A gente está fazendo essa discussão não daqui a 2 anos, está fazendo hoje, na véspera do meio de caminho, então a gente tem tempo. Então toda essa ansiedade, inclusive a minha, de falar um monte de coisa, a gente está com tempo, né? Então isso é muito precioso, a gente nunca teve isso em outra situação. Então eu acho que esse acúmulo todo que a gente tem dessa sequência de coordenações diárias super exitosas, mais o nosso fórum, tem uma combinação muito boa, porque a gente está aqui há 2 anos, né, basicamente do final do quadriênio, mas podendo discutir coisas que outras épocas a gente discutia depois que fechou o Sucupira ou depois que fechou o Coleta. Então a gente tem que ter menos ansiedade, eu acho, e pegar algumas coisas para a gente fazer e lembrar essa questão do tempo. Tá? Eu queria fazer uma proposta em relação à questão qualitativa. Tá? Eu fiz uma conta aqui básica. A gente vai, na verdade, a gente vai estar se explorando agora como é que a gente vai fazer avaliação qualitativa, porque a gente não sabe como fazer isso de verdade. Né? Se a gente fizer uma conta básica, a gente tem, cada programa indica 5 produções técnicas e 5 produções bibliográficas mais importantes, certo? A gente pegar só as acadêmicas, ciências técnicas, as bibliográficas, 5 vezes 4 são 20 por programa. Levando em conta, vamos fazer uma média de 100, a gente tem 2.000 produções, certo? Se a gente fizesse a conta por docente, a gente ia chegar a um número de mais de 5.000 produções, 5.000 pela minha conta, 6.000 produções. Então eu acho que para esse quadriênio, se a gente conseguisse atentar e criar uma metodologia focando nessas 2.000 produções que já são indicadas para o programa, a médio prazo isso é um ganho para a nossa área muito grande. Eu acho que é impossível a gente chegar e criar uma metodologia que de repente não fazer avaliação qualitativa nenhuma e agora a gente vai avaliar 5, 6.000, 7.000 produções só das bibliográficas. Então vamos pegar as produções, né, que a gente já está indicando, e eu não sei nem como é que a gente abre o Sucupira isso, né, porque não existe esse campo para cada um indicar as suas 5 produções mais importantes. Então, isso vai ser aberto. Vai ser aberto? Ótimo. Então, mas eu acho que a gente podia fazer uma exploração agora com essas 2.000 que a gente já tem, né? Podia pegar essas 2.000 agora e fazer uma prévia em relação a desses 2 anos, para a gente cria uma metodologia. Outra coisa que não foi tocada, Bernardo, eu acho que a gente tem que fazer, tá? É o seguinte, tudo a gente falou muito do Qualis, ninguém sabe o que vai acontecer, mas junto com o Qualis tem capítulos e livros, certo? E eu trabalhei na comissão de avaliação de livros e capítulos, vocês bem lembram, no quadriênio passado. A minha proposta, acho que você tem que negociar na CAPES, a gente fazer uma avaliação, a gente já fazer a avaliação na metade da produção. A gente pode fazer, a gente não precisa esperar fechar o quadriênio para avaliar todos os 5.000, 6.000, 7.000 produtos. A gente já podia fazer uma prévia de avaliação, porque é muito trabalho a avaliação de livros e capítulos. Então a gente tem que criar uma estratégia de como a gente vai avaliar, não pode ser que nem foi a loucura que foi no quadriênio passado, né? Quem acompanhou, acho que não tem ninguém da comissão aqui, né? Tem alguém da comissão de livros, sem ser na mesa? Não, só na mesa. Foi uma insanidade, então a gente precisa, é uma coisa muito importante e a gente não pode esperar, eu acho que tem que ser mais proativo em relação aos livros. E a outra coisa que é super importante, que foi muito passado ontem, que eu acho que a gente podia explorar, foi aquela coisa dos indicadores quantitativos. Eu não entendi direito, mas pelo que eu vi, a gente vai poder escolher 2 gestões de entrar. Ou você vai ter pontos, né, que você vai fazer um rol de pontos com várias produções, ou você vai escolher 1 ou 2 produções que tem um impacto, tem um valor L1, 5. E elas têm que ser, as 5 tem que ser um valor mais alto. Teriam que ser mais qualificadas. É porque o programa, não qualitativo. O programa elege 5 e cada docente também. No final do quadriênio. Isso. Não, mas ontem na questão dos pontos, tinham 2 coisas lá dos pontos. Na cor dos velhos pontos, lembra? Vocês apresentaram. Ou é escrito lá na ficha dos acadêmicos. Ou as pessoas vão ter um X de pontos, de vários pontos de quali, seja de livros, de coisa. Estava escrito isso ontem na ficha, que eu entendi assim. Ou você teria vários pontos, por exemplo, eu publiquei um monte de B2, um monte de B4, um monte de B3 e fiz 400, 500, 600 pontos, sei lá, 1.000 pontos, 2.000 pontos, whatever.
E a outra, que estava lá, eu entendi isso que eu querendo. E a outra tinha um ou, que eu vou poder escolher, não. Eu dupliquei, Não, é outro aqui. indicador, na verdade. Então, eu queria entender. Na verdade, a ideia é ver de duas maneiras, né? Tá, eu te explico depois. Tá bom, então isso, porque o outro parecia assim, que você ia escolher, não, eu vou ter uma ou duas publicações que são, sei lá, publiquei um A1, um A2, então isso não ficou claro na ficha ontem, quando vocês apresentarem, eu acho que isso é uma discussão importante. Bom dia, eu sou Carlos, vice-coordenador do programa de pós-graduação lá da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Então, eu estou nesse momento num programa que se localiza no semiárido baiano. Então, eu insisto, eu voltei para falar, porque eu insisto, eu achei que ontem a mesa tocou en passant nesse ponto, que é as assimetrias, as desigualdades, as diferenças regionais. Então, eu queria ouvir de forma mais concludente da mesa como isso vai ser incorporado na ficha de avaliação, porque nós estamos no momento agora em greve, são 4 universidades baianas, quero lembrar isso. Nós estamos em greve, professores, nesse momento. Último mês, cortaram 22 dias do nosso salário. Eu não sei se agora, no final do mês, teremos salário, porque o governador, ele está intimidando os professores. E é sintomático que de 4 programas, de 4 universidades, apenas uma universidade quer conseguir vir aqui hoje. Nossas ideias não saíram ainda. Assim, nossa ideia é, nem sabemos se temos dinheiro para cumprir nossas despesas. Então, assim, isso tem que ser levado em conta de alguma forma na avaliação. Não sei, vocês colocaram que isso poderia ter sido contemplado, mas eu queria ouvir de forma mais concreta como isso poderá ser levado em conta. E para finalizar, eu espero que é o terceiro fórum que eu participo, pelo que eu estou percebendo, a gente chega aqui bem esperançoso, imaginando que vai ter informações para produzir melhor o relatório, mas eu estou com a sensação estranha de que participar do fórum parece que é fator de risco para alimentares comuns. Não sei. A sensação é essa. Você não foi no samba. Gente, peraí, deixa aqui, já vou entregar a... Gente, eu vou entregar esse microfone a Bernardo, senão eu faço de risco para doença cardíaca. Não, é que são tantas perguntas e... Não, Carlos, o Guilherme pode completar. Na verdade, assim, essa questão da simetria não entra na ficha. Isso entra no processo de avaliação, tá? Isso é uma coisa que sempre se dizia na CAPES. Eu me lembro desde as primeiras vezes que eu participei de comissão de avaliação, né? Se a avaliação fosse apenas seguir a sucupira, a ficha e ponto final, não precisaria comissão de avaliação. Bastaria vocês alimentarem o sistema lá, que antes tinha outro nome, eu não me lembro agora, o coleta, que usava o COBOL, né? Tá? Era um sistema dinossauro. Bastava preencher o coleta ou o sucupira depois, apertar um botãozinho e sair a tua nota, certo? Então, essas questões regionais, essas questões que a colega do René Rachou colocou ontem, tem grupos que têm grandes financiamentos e que, portanto, por terem grandes financiamentos, têm mais facilidade de publicar em revistas pagas, enquanto que outros grupos que não têm, né? Sei lá, tem grupos que estão em estados ricos de financiamento das partes, outros não. Quer dizer, essas questões são questões relativas e que a comissão leva isso em consideração quando está avaliando, né? Tá? E em vários momentos, eu me lembro no passado, colegas podem completar isso, mas em vários momentos isso foi levado em consideração em decisões, certo? Mas não é um indicador, você não pode ter isso como um indicador ou como um fator de ponderação, tá? Quanto à questão do preenchimento, tá? Eu acho que realmente está faltando um manual de instruções, como a gente meio que colocou ontem, tá? E fica o compromisso aqui de que nós vamos, a partir do momento que tivermos a ficha mais consolidada, disponibilizaremos não via a página da área, porque acho que não sei se seria possível ter lá disponibilizado, teria que checar isso com a DARA, mas pelo menos via fórum, tá? Um guia de orientações para preenchimento da ficha, tendo em vista os indicadores, certo? Tá? Bom, talvez que a gente está perto
aqui, eu queria, na verdade, ponderar sobre 3 aspectos. Um que eu acho que reiterado em várias falas, o que faremos com o contexto e a conjuntura atual. O que faremos do ponto de vista da avaliação, o quanto esse contexto e essa conjuntura deve ser considerado no processo. A gente pode dizer, bom, isso não interfere nos indicadores, mas interfere no modo como essa avaliação vai ser desenvolvida. Então, eu já tinha sinalizado ontem, Maria Amélia acho que colocou em termos mais contundentes, Sueli Deslandes fez uma fala numa direção, que são tomadas de posição. Eu acho que esse fórum até nos fez ver que se o documento de área atual é um documento com princípios ou diretrizes mais políticas, então a gente vai ter que voltar para ele e colocar um tom mais incisivo nele. Então, de fato, a gente precisa considerar esse contexto e essa conjuntura no processo de interpretação de desempenhos. A questão das diferenças, eu acho que eu concordo com o Bernardo que, de alguma maneira, tratar diferente os desiguais, né, que é um pouco o princípio básico da equidade, está aí. Tanto é que a gente acaba, dentro do processo de avaliação, muitos de vocês já participaram, a gente trabalha por grupos. Então, você não avalia junto os programas 3 e o 6, precisamente porque são realidades muito diferentes. Mas ao você colocar todos os programas 3 juntos, e ao considerar que a conjuntura, as condições que eles trabalham são relativamente similares, porque mesmo dentro de uma categoria igual, que é o C3, você tem 3 aqui e 3 acolá, e isso pode fazer diferença. Mas isso, outra vez, não se trata de fazer um outro indicador, né? Mas como esse indicador ele é interpretado considerando esse contexto. Eu acho que a Elites, ela colocou algumas perguntas que vale a pena a gente refletir. Primeiro ela falou por falar em contexto, a questão da aposentadoria. De fato, eu acho que essa é uma realidade para todos os programas, inclusive para os grandes programas. Eu estou no programa Nota 7, que em 2 anos tivemos 9 aposentadorias, dentre eles Jairnilson Paim, Estela Aquino, Vilma Santana, Inês Dourado, Maurício Barreto antes. Então, se você olha hoje para o ISP, né, as grandes lideranças se aposentaram. Elas não deixaram de trabalhar no programa, elas estão no PROAP. Mas isso necessariamente faz a gente pensar que é urgente trabalhar com renovação. Porque mesmo que as pessoas, que é o programa de professor aposentado, mesmo que eu, tendo me aposentado, resolva continuar no programa, não há dúvidas que o grau de envolvimento é outro, que a carga horária é outra, né? Então, o Bernardo até chamou a atenção ontem que aí sim é uma questão de indicador, que na hora de lidar com a questão da produção e tal, estimular a incorporação não só de jovens doutores, mas toda aquela política que acabou, muita gente que entrou no Reúne, eu digo pelo meu próprio programa, teve gente que entrou no Reúne há 8 anos e agora está entrando como credenciado. Então, essa política de atualização, de renovação, aí sim teve um atraso, mas talvez a gente imaginasse que o cenário não fosse tão ruim. Mas no momento do golpe já era para ter dado um estado. Então, acho que esse é o momento que afeta todos os programas e que a gente precisa urgentemente trabalhar com essa questão geracional, de renovação de quadros e também ver possibilidades de como trazer isso para a avaliação. Finalmente, gente, eu queria 2 pontos. Outro também sobre quem são nossos, com quem contamos e com quem devemos passar a contar. Eu fui durante 3 anos, na gestão anterior, uma das vice-diretoras da Abraço, da diretoria da Abraço. E o que a gente fez nos 2 primeiros anos foi uma autocrítica, uma autoavaliação de como a Abraço falava para si mesma, assim, tipo, quantos somos? Quem somos? Será que a sociedade brasileira conhece a Abraço? A Vilma está aqui, acompanhou muito desse processo, né? Precisamos criar mecanismos de comunicação com a sociedade.
E o Guilherme ontem falando qual é o nosso métier e qual é a nossa ferramenta principal, uma certa racionalidade, essa racionalidade ela não é muito favorável ao diálogo com a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que sim estabelecer muito mais alianças com essa sociedade. E os estudos de caso são ótimos e importantes para convencer a avaliadores. Mas a gente também precisa criar, para além da avaliação da CAPES, tá? Estratégias onde aquilo que a gente faz, o valor daquilo que a gente faz, fique mais visível para a sociedade. Do ponto de vista aí sim da avaliação, eu fiquei pensando num casamento entre o que Verheyen trouxe da autoavaliação e o chamado estudo de caso. Imagine que cada programa comece a ser estimulado naquele item chamado impacto, né, a narrar, a contar a história de impactos sobre alguns dos projetos que ele quer destacar. A Claudinha chamou a atenção para um ponto muito importante, a gente conversando, de que o terreno da política é bem complicado. Não só porque o objeto dela, né, ou dele, enquanto terreno, é algo multideterminado, como é muito sujeito ao contexto. Então, você trabalha num projeto fantástico, produz uma tecnologia tal, aí é incorporado na política, mas aí mudou o governo, aquilo é desmontado, né? Veja-se então o que está acontecendo hoje. Isso não significa que o programa não tenha o registro histórico do que aquilo impactou, e que inclusive ter impactado pode ser uma via de defesa dessa política, dessa ferramenta. Então, se a gente pensa do ponto de vista da autoavaliação e que isso passe a ser uma cultura que vai se fortalecendo, a gente também, porque infelizmente, eu diria mais infelizmente do que felizmente, a ideia de se concentrar na produção bibliográfica constituiu algo que foi incorporado muito rapidamente por todos. Então agora a gente também tem que aprender a nos avaliar e a mostrar o que fazemos de outra maneira, né? Então acho que é basicamente, Rita, sim, com certeza a gente pode socializar o instrumento do ISC. Não se trata de uma autoavaliação do programa de pós-graduação, se trata de uma autoavaliação da instituição ISC, que também não é instituição pública. Então, o que a gente pensa para umas próximas etapas é desdobrar essa autoavaliação, especificamente dentro da pós, dentro da graduação e dentro dos programas integrais. Mas acho que já é um caminho que a gente pode sim socializar. Eu tenho uma sugestão aqui, porque Sueli está inscrita e a gente tem mais, para a gente montar um bloco, aí eu termino. Nelson, Sueli, vamos montar esse bloco então, que aí a gente já vê. Nelson, Sueli, Nelson, Maria e Ângela. Pronto, já temos o próximo bloco, vamos finalizar essas falas. Evidentemente, eu tenho que ter cuidado no sentido que, evidentemente, minha visão é de outra área. Eu não quero dizer alguma coisa que vai dar a impressão que pode ser que sua área tem algumas implicações e algumas políticas que são diferentes da minha área. E, evidentemente, eu não quero entrar em contradição, né, de como que vocês estão fazendo. Eu acho que é uma pergunta básica que eu recebo o tempo todo, eu acho que tem a ver com várias perguntas aqui, é o que é o significado dessa nova ficha de avaliação. Porque a mudança principal tem a ver com essa nova ficha, né, em termos de mudança concreta. E quando pessoas fazem essa pergunta a mim, a implicação principal para o programa dessa nova ficha, eu sempre aponto 5 aspectos que eu acho que merecem atenção. Primeiro, a gente já falou sobre um elemento que é a valorização da autovalorização. Ligado com isso é a valorização do programa, o todo tem peso. Antes, o quesito do programa não tinha peso, agora tem peso. Então, tudo que está no quesito, inclusive planejamento, tem a ver com o quesito que tem peso agora. Antigamente não tinha peso. Uma segunda coisa que está muito enfatizada nessa nova ficha, que a gente vem enfatizando já há algum tempo, mas muitos programas ainda não
avançaram muito é esta questão de acompanhamento de egressos. Acompanhamento de egressos agora é um item específico dessa nova ficha. Antes era embutido, estava implicando lá dentro da questão da inserção social, mas agora é um item específico. Então, programas vão precisar realmente trabalhar com a questão dos ingressos, inclusive montando um tipo de procedimento para lidar com esse acompanhamento. Porque só para relatar que você tem alguém que é governador ou pessoa que é prefeito, isto não é o que nos interessa. O que nos interessa, ou pelo menos vamos sobre avaliação, mas acho que é uma questão geral. Nos interessa que vocês tenham um procedimento de realmente acompanhar ingressos. Isso significa um trabalho que começa com seus alunos na hora que eles vão entrar e entender que eles vão participar na avaliação. Também eles vão participar na avaliação posterior, no sentido que eles vão precisar colaborar, no sentido de responder a questionários ou etc., para poder ajudar o programa a acompanhar ingressos. Na medida que sua instituição tem uma política geral, melhor ainda, mas pelo menos agora é quase obrigatório preocupar com o acompanhamento de ingressos. E não apenas relatar o fato de ter alguns ingressos ocupando posições altas, é uma política de acompanhamento de ingressos. Uma outra coisa que eu sempre destaco é que a questão da produção. A produção foi atacada ou modificada de duas formas. E, evidentemente, sempre a produção era o elemento mais criticado, porque é o elemento que definia mais que qualquer outro elemento o resultado final. Tem duas coisas que essas mudanças tentam, de certa forma, abordar. Primeiro, a questão do produtivismo. A gente recebeu, historicamente, muitas críticas de enfatizar produtivismo, e a ideia de enfatizar quatro produtos por professor, um certo número de produtos, 20, acho que é a decisão mais recente, 20 por programa. A ideia de tudo isso é focalizar aquilo que é mais importante. Não significa que a pessoa não deveria produzir outros trabalhos menos importantes, que muitas vezes têm um impacto local, muitas vezes envolvem alunos. Esses produtos são importantes. Mas, por fins de avaliação, vai ser considerado apenas os melhores produtos. Isso ajuda muito com a questão da avaliação de livros, dependendo da política do programa. Mas se você vai ter apenas 4 produtos por professor, você pode reduzir bastante o número de livros que você tem que avaliar, e faz com que algo que era quase impossível, pelo menos para áreas grandes como a minha, agora vira alguma coisa factível. Outra coisa que a gente enfatiza, eu falei outro elemento sobre a produção, é o fato que a produção agora, na verdade, tem menos peso do que antes. O impacto da produção é menos. O que isso vai implicar, não sei, eu até estou achando que vai ser mais difícil até diferenciar níveis de programas, porque antes era uma correlação muito forte entre a produção e o resultado da avaliação. E, evidentemente, o CPC, eu e o Bernardo fazem parte do CPC, a gente não vai provavelmente querer uma situação em que todo o programa fica com o mesmo lugar. Existe uma escala para diferenciar. Mas sem a produção para diferenciar, como sabe, diferenciando, vai ser interessante até que ponto a gente consegue diferenciar de uma forma que deixa claro a razão pelo resultado final. Mas tem menos peso. Por que tem menos peso? Porque entra como indicador dentro do quesito de formação. E o quesito de formação tem N outras coisas que tem que considerar, inclusive a questão da tese, qualidade de tese, etc. e tal. Então, a orientação, tem outros elementos além de produção, que agora é um componente do quesito. É um quesito que tem um peso, pelo menos, acima de 30%, que significa que o peso de produção vai acabar sendo muito menor do que no passado. Não significa que você não vai precisar preocupar com produção, mas a verdade é que o peso da produção é menor. E, de certa forma, também é uma demanda que já vem acontecendo durante muito tempo, acabar com o produtivismo e acabar com o peso da produção, e isso tem acontecido. Se vai ser uma coisa positiva ou não, a gente vai avaliar depois. Outra coisa que eu estou enfatizando, depende da área, evidentemente, mas eu uso a palavra conceituação. Por exemplo,
inserção social, impacto social. Para ter impacto social, você tem que ter inserção social. Para ter inserção social, você precisa de política ao meio do programa de inserção social. Antigamente, a gente avalia a inserção social como uma soma de inserções individuais de professores. A gente listava todas as inserções que a gente estava fazendo um conjunto de nossos professores. Uma pessoa faz consultoria, outra pessoa faz um documento, outra pessoa faz outra coisa, participa de uma comissão, e a gente lista todas essas coisas. Nós agora, na nossa área, nós temos uma política ao meio do programa de inserção. Qual é a sua política? O que você está buscando? Quais são as suas métricas? Até que ponto você alcança as suas métricas? Assim, as inserções específicas fazem parte de um programa. Ok? E a mesma coisa com a internacionalização. Não é somente uma soma de participações internacionais, é uma concepção, uma conceituação de uma política de internacionalização ao nível do programa. Então, isso vai ser uma mudança grande, pelo menos na nossa área, de não pensar em somar apenas atividades individuais, mas conceituar essas atividades como parte do próprio programa. E, finalmente, uma das implicações, e vocês, evidentemente, têm uma proposta na sua área, mas uma implicação em geral é a ideia de retirar itens que tinham a ver com a ideia de ensinar programas como é que eles deveriam comportar. Né? Uma série de coisas que nós tínhamos antigamente eram lá porque a gente sindicatos, coordenadores, etc. e tal, queria que o programa soubesse comportar, no sentido de não ter orientandos demais com um orientador, no sentido de não participar de pesquisas demais, porque ia não dar tempo suficiente, no sentido de exigir um tempo para concluir a tese de dissertação. Muitas dessas coisas que têm a ver com a política do programa. E o programa deve estar, não precisa mais alguma coisa que vem de fora para garantir seriedade do trabalho. Nossos programas têm maturidade, eles sabem as políticas que têm que adotar. Se eles acham que é necessário que o aluno termine no certo prazo, é o programa que deve determinar isso, dentro de sua missão, dentro de suas potencialidades. Não é uma coisa que deve vir de fora de uma forma uniforme para todos os programas. Então, acho que essas mudanças são significativas e a gente vai ter, para nós que estamos trabalhando com coordenação, também vai ser difícil, porque a gente ainda tem que classificar. E isso que vai ser mais problemático, que eu posso imaginar chegando no CTC, com todos os nossos programas de nível 5, e o CTC não vai aceitar. Eu vou, acho que não me... não, estou bem rápido aqui, eu acho que queria... Só duas coisas, acho que já abordaram várias aqui, as pessoas que responderam. Eu queria reforçar essa ideia do, digamos assim, essa ideia de que seria possível, que seja possível algum tipo de incorporação na avaliação dos contextos particulares de cada programa, né? Eu diria o seguinte, que é impossível que isso seja incorporado formalmente, porque, não, estou falando assim, não é nem minha opinião, assim, o que eu acho e o que eu não acho, eu diria assim, que concretamente o que domina no CTC e na avaliação é sempre a ideia de que o que tem que, o que se está avaliando é a qualidade, não pode haver um tratamento diferenciado, tanto que sempre foi levantada essa questão em relação particularmente aos programas na região norte do país, com todas as dificuldades que tem de incorporar docentes, de manter o docente, todas as dificuldades que nós podemos entender no norte, que se estendem, obviamente, a outras regiões do país, em particular, áreas, por exemplo, onde se encontra no Recôncavo, por exemplo, ou no interior do Rio Grande do Norte e tal, vários outros, e que o aspecto dominante é que a avaliação é a avaliação de qualidade. Então, isso não poderia ser levado em consideração. Então, formalmente, na visão
né, dominante do CPC é que essa é uma preocupação, mas que isso não poderia ser tocado concretamente no indicador, né, ou seja, em que você pudesse, digamos, levar em consideração essas dificuldades, que isso teriam que ser iniciativas, né, de outra ordem, né, ou seja, se você quer consertar, por exemplo, né, de fato, as iniquidades regionais, né, em relação à produção do conhecimento, à organização de programas de pós-graduação, etc. e tal, isso deveria existir programas específicos que apoiassem isso aqui, que não existem formalmente. Né? É só você ver as reuniões, por exemplo, que o fórum de pró-reitores da região norte em geral faz, da região amazônica, né? Buscando algum tipo de, né, com a CAPES, né, buscando alguma forma de contemplação dessas dificuldades, e a CAPES inevitavelmente diz que não, que a questão da qualidade é o que é dominante, e deveria existir outros programas para compensar isso. São raros esses programas, né? Até onde eu saiba, você abre o programa, sei lá, como esse programa que foi aberto agora, muito interessante, né? Na Federal do Recôncavo, ou seja lá no interior do Rio Grande do Norte, seja lá no Norte, ele é tratado praticamente da mesma forma como o programa que você abra aqui no Rio de Janeiro. Talvez a única diferença seja a ideia de que você poderia ter mais bolsas disponíveis para esses programas no Norte do que nessa região, mas em geral, em termos de acompanhamento, de suporte e apoio, né, ou de um PROAB diferenciado, seja lá o que for, não existe. Né? Então, a gente jogar isso tudo para avaliação, que eu acho que obviamente seria um mecanismo, ele esbarra também nessa visão, a visão dominante, digamos, vamos chamar assim, meritocrática, né, de que não, né, que a avaliação não é o momento de você tratar disso, né, porque nós estamos vendo qualidade, eu não posso dizer que uma coisa com menos qualidade, infelizmente, porque está no norte, ela tem qualidade. Eu acho que a gente tem que tratar disso, mas o tratamento disso tem que ser feito no âmbito interno da comissão, né? Ou seja, com quem que você compara o quê, quais são as expectativas que você tem. Por exemplo, vamos pensar em o cara chega e fala assim, a inserção do programa, impacto do programa, né? Do ponto de vista internacional, né? Não, eu não posso exigir isso de determinados programas, porque programas têm vocações locais, regionais, nacionais e internacionais. Não é porque esse programa não tenha, né, uma vocação internacional que eu deveria desconsiderar o fato de que ele tem uma vocação regional e que ali ele faz uma diferença. Então, como é que a gente equilibra conceitos, né, que na verdade contribuem para você, digamos, aumentar a iniquidade, né? Então, a comissão que tem que ter essa sensibilidade, obviamente, os indicadores da comissão e todos nós, que tenha a sensibilidade de perceber, né, que cada programa tem uma função nesse construção dessa área, né? Então, eu acho que não dá para que a gente tenha um tratamento diferenciado do ponto de vista exterior à comissão, mas na avaliação, certamente essa comissão precisa olhar para essas diferenças na hora de você, digamos, atribuir conceitos. Com relação a que Rita falou, é uma preocupação que eu tenho também, né, Rita, em relação a essa questão do Qualis aí, né, que tem lá aparentemente vantagens, não sei exatamente, eu não vi exatamente tantas vantagens e tal, mas o fato é que aí por aí está caminhando, né, essa questão do Qualis, mas eu acho que, eu estou assistindo alguém no fórum, né, de editores, mas eu sou do fórum de editores também, né, então eu acho que nós conquistamos coisas que são insuficientes porque a gente considera que seria bom, né? Mas é fato que nós conquistamos muitas coisas em termos de qualificação de nossas revistas no Qualis da nossa área, né? Claro, as pessoas vão falar, mas podia ser melhor, deveria ser melhor, certamente, mas se nós fôssemos aplicar aquilo que era preconizado, nossas revistas seriam muito pior qualificadas, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, houve o esforço de
contemplando aquilo que é dominante, digamos, no CTC, da gente conseguir emplacar que certas revistas nossas têm uma qualificação melhor do que aquela que seria atribuída se fôssemos seguir o modelo dominante de avaliação das revistas. E eu acho que isso não pode ser perdido, né? Acho que isso não pode ser perdido, né? Seria inadmissível, acho, na minha opinião, hoje, que nós tivéssemos, em função dessa mudança do Qualis, que nossas principais revistas fossem reclassificadas para menos do que elas são hoje. Então, como é que isso pode ser feito? Me parece que há uma flexibilidade nesse processo. Parece que esse processo implica que a comissão teria uma latitude de decisão ainda para conseguir elencar, né, algumas revistas que poderiam ser, por exemplo, reclassificadas para mais, né, dada a importância dela científica e para a área, né? Então, eu acho que esse é um mecanismo que precisa ser utilizado para que a gente não tenha um retrocesso, digamos assim, né, naquilo que foi conquistado, né, que é ainda insuficiente para aquilo que a gente gostaria. Acho que vou falar só isso. Eu vou ser breve, porque a gente já está tarde, né, adiantado aqui da hora, né? Então, em termos assim, só resgatando a questão das boas dúvidas, né, das que são fundamentais, né, que a gente comentou ontem, eu acho que essa questão dos cursos do apoio, manutenção, apoio e acompanhamento mais de perto, dos cursos 3 e 4, ela é fundamental, como a gente falou ontem, todos nós, vocês inclusive, a base da nossa área, a maior parte dos nossos cursos são cursos que ainda estão em processo de amadurecimento e tem um papel fundamental na formação de pós-graduação brasileira. Até porque, se não tivesse esse papel, não teriam sido aprovados nos seus EPCMs. Então, é uma questão de tempo, amadurecimento e apoio, né? É claro que a gente vai ter diferenças, como em qualquer coisa na vida, vão ter cursos que avançam mais, outros um pouco menos, mas com certeza são fundamentais. E eu acho que a área tem que ter esse compromisso, a coordenação certamente tem, de apoio, assim, não é um apoio teórico, é um apoio concreto, com discussão, com visita, com manifestação quando tiver oportunidade em termos desse apoio formal da nossa área, a esses cursos que estão no processo de amadurecimento, mas também com coisas mais concretas de visitas e tal, né? Um outro ponto que eu acho que também é muito importante é a questão do Qualis Livros e Qualis Produção Técnica, né? O Qualis Livros já é um conjunto, tem um conjunto de elementos muito bem estruturado, mas que está sendo revisto e discutido em função das mudanças da ficha, no sentido das produções mais relevantes, que é um facilitador, porque são menos produções que a gente vai ter acesso para fazer avaliação, mas, por outro lado, a gente tem que pensar como é que adapta, né, o Qualis Livros a esse novo cenário, e especialmente também com relação à Sucupira. O que se tem em mente é que a avaliação presencial do livro, um conjunto grande de livros, isso é inviável. Mas agora o conjunto reduziu. Será que a gente vai ficar só com os campos da Sucupira, ou a gente continua fazendo a avaliação presencial? Mas, de todo modo, acho que é uma produção super importante na área, que a gente tem que adaptar o que for necessário e continuar a nossa ênfase, né? Com relação à questão das bolsas, eu acho também questionável a nossa posição no sentido de garantir a manutenção das bolsas e ampliação das bolsas, mesmo que isso não seja um cenário político favorável a isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre batalhando por isso, né? Um outro ponto que eu acho importante também é essa discussão da internacionalização, né? Em contraponto com a importância da publicação nacional, né? Existem muitas áreas, por exemplo, de política e planejamento, que é uma grande área da saúde coletiva. A principal, talvez os principais impactos da produção dessa área sejam locais, regionais e nacionais. E o interesse dessa publicação, ele é nacional, ele não é internacional. Então é muito importante que a gente garanta
né, e dê ênfase à produção nacional em revistas nacionais, porque são o nosso foco principal, especialmente nessa área, mas em todas as áreas da saúde coletiva. Epidemiologia, ciências humanas, enfim. Mas eu acho que a política é o principal exemplo, né, que tem muita, enfim, são muito importantes as revistas. Tem muita coisa interessante, né? Assim, eu só queria falar umas duas coisinhas. Uma sobre a autoavaliação, né, que eu acho que a palestra do professor Nobre foi sensacional, né? A gente já tinha visto isso lá na CAPES. Ele sugeriu o convite, porque tinha sido brilhante também em Brasília. Eu acho que a gente sai aqui com muitas ideias, muitos desafios, e eu acho que a gente pode exercitar essa autoavaliação já no processo de avaliação de meio termo. A gente ontem não teve a oportunidade de falar com mais detalhamento, mas a nossa ideia é exatamente a gente poder identificar um conjunto inicial de indicadores, que vão ser alguns indicativos e outros não necessariamente, para que a gente já possa fazer esse exercício de autoavaliação a partir de agora nas nossas instituições. Então, eu acho que o seminário de meio termo, ele vai ser a oportunidade dos programas terem exercitado, claro que preliminarmente, porque a gente tem pouco tempo, mas é o início. E a gente, eu acho que tem que garantir no seminário um espaço para a discussão das estratégias, dos indicadores que foram propostos na ficha, mas também de como é que foi esse processo em cada instituição, né, para que a gente possa compartilhar aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Então, acho que a autoavaliação começa já, né, e é um bom exercício para o seminário. E, por fim, pessoal, eu acho que a gente tem que uma outra batalha importante, muito importante para a nossa área, do meu ponto de vista, é a defesa dos cursos profissionais dentro da casa. Apesar de a gente ter um mestrado profissional aceito e cada vez mais presente em praticamente todas as áreas da CAPES, né, de Ciência e Tecnologia, com exceção do crédito de uma, se não me engano, serviço social, também é uma área aplicada, estou sempre nisso. Enfim, mas a gente está num momento que é muito importante, porque com a discussão do doutorado profissional, se retomam alguns discursos e algumas falas de que os cursos profissionais, eles são mais fáceis, eles são mais fáceis de conseguir entrar no Sistema Nacional de Contratação, em que a qualidade é menor, que a exigência é menor, e a gente sabe que não é nada disso, muito pelo contrário, os desafios são imensos, porque a gente quer fazer ciência, mas uma ciência que tem impacto de curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que uma outra bandeira muito importante, da nossa, especialmente numa área como a nossa, que é uma área muito aplicada, né, e que muitos, inclusive, dos cursos acadêmicos, muito da produção dos cursos acadêmicos, é uma produção totalmente vinculada à mudança da prática, né, que a gente seja liderança, continue sendo liderança nesse processo de ampliação dos cursos profissionais, mas com uma grande discussão agora, nesse momento, que eu acho que é muito importante, e a gente tem que ser liderança nisso, que é sobre o doutorado profissional. A gente está iniciando, né, a abertura de cursos profissionais, mas a gente tem clareza de que isso é um processo de construção. Não existe ainda um conhecimento acumulado a respeito desse curso, no sentido de a gente ter um guia, né, da missão do curso, de onde ele deve chegar, da diferenciação entre o doutorado profissional e o acadêmico, da diferenciação entre o doutorado profissional e o mestrado profissional, né, do perfil desse egresso, da complexidade do objeto. A gente tem um conjunto de elementos, mas essa discussão ela é fundamental. E acho que a nossa área de saúde coletiva ela já foi muito importante ao longo da história dos cursos profissionais e ela tem que continuar sendo liderança dentro da CAPES, no sentido de desmistificar, né, algumas ideias que são totalmente equivocadas com relação à modalidade profissional. Então, assim, são muitas coisas, essas são algumas que eu pincelei. Bom, temos mais 4 pessoas, tá certo, Sueli? Então, eu vou pedir para essas pessoas que, se tivermos encaminhamentos, bem lembrado por Sueli, que a gente venha mais no foco de proposta e encaminhamentos e a gente vá finalizando isso, tá certo?
já que talvez até nem precise mais de um retorno à mesa e a gente já passe das decisões da plenária. Então, Sueli, por favor. Então, assim, minha fala é mais nessa linha aí de sugestões. Né? A gente está diante de uma nova fase da avaliação, que a ficha é um instrumento, né? Mas eu acho que ficou claro para todo mundo que a gente ainda precisa de um tempo, as coordenações, os programas, enfim. E acho que a gente pode colaborar dando feedback para a comissão, né? Então, acho que a gente precisaria de um tempo, até porque a ficha, ela não tem nem indicadores, ela tem intenções avaliativas, né? Ela tem questões avaliativas. Então, acho que a gente poderia ter um tempo, né, para os programas examinarem e fazerem sugestões, tanto de hierarquizar ou de selecionar aquelas questões de avaliação e de sugerir também sugerir indicadores e formas e mecanismos metodológicos ou estratégias para instrumentalizar e aplicar esses indicadores. Então, acho que a gente precisaria de um tempo, e aí marcando daqui a 15, 20 dias, enfim, mas dar esse retorno, e com a perspectiva de que não só o que avaliar, mas o que a gente quer induzir, né? Isso acho que tem que estar muito claro, porque não só com a perspectiva do que queremos avaliar, mas o que queremos induzir com a avaliação a médio e longo prazo, né? Então, a gente já teve uma fase grande, a gente sabe agora o que a gente quer, não sabe? Então, centrar a mão nesses indicadores e nessas questões do que a gente quer ver como imagem objetivo daqui a 5, 10, enfim. A segunda coisa de sugestão também é que eu estou entendendo que os GTs trabalharam, eles precisam continuar, né? Eles vão continuar. E que eles fariam essa mediação com os programas, enfim, né? Porque ainda tem muito trabalho por fazer. E a terceira questão que eu queria também sugerir é que a gente pudesse compartilhar experiências, porque a gente está diante de alguns desafios muito novos para a gente, né? Uma avaliação, acompanhamento de egresso, enfim. E alguns programas já têm alguns estudos, experiências, enfim. Aqui na Fiocruz a gente está começando uma proposição de criação de um sistema de egressos, não só de um acompanhamento, né, um sistema de acompanhamento, não só para um survey, uma pesquisa, mas com uma proposta de longa duração de acompanhamento de egressos. O IST tem uma experiência, enfim. Seria legal botar na roda essas experiências, até para dessas experiências que já estão acontecendo, a gente ver o que é mais factível para todo mundo, né, numa mediana, e ver o que dá para todo mundo, né, incorporar, né? E eu concordo que, e aí isso é logística, né? O que já começa a ser possível, começar em termos de levantamento, né, dos dados, em termos, seja do Qualis livre, seja, enfim, uma avaliação de 4 anos é muita coisa, né? Então é isso, é só sugestão de encaminhamento. Tem um caráter de encaminhamento, mas é um convite para a gente tentar desnaturalizar uma violência que nós temos sobrevivido e adoecido a ela. Acho que todos nós temos a experiência de ver professores adoecidos, alunos angustiados, né? Acho que essa não é uma novidade para nenhum de nós. E acho que um pedaço a gente pode já tentar atuar para mudar. Eu entendo que nós vivemos em liberdade vigiada, quer dizer, tem uma submissão ao CPC da CAPES, tem uma submissão a instâncias superiores, e a gente, enquanto um fórum de coordenadores, não decide completamente,
mas também vejo que temos caminhado muito na proposição da ficha, na proposição de outras formas de avaliar, né? Até onde eu sei, no sistema de avaliação britânico, por exemplo, eu estava lá na sociologia, um professor considerado no nível mais produtivo do programa tinha que produzir em 6 anos 2 artigos e meio qualizados. Eles não usam esse qualis, mas eram as revistas mais bem avaliadas da área, né, da sociologia. Então, um professor de nível superior, ele tinha que ter 3 publicações, qualizar em 6 anos. Ele tinha que ter 3 ou 4 orientandos, e ele tinha que ter captação de recurso, e aí outros itens de internacionalização, de cooperação. O fato é que eles sabiam da onde eles partiam e aonde eles tinham que chegar. Eu acho que essa violência que nós fazemos, nós estamos submetidos e reproduzimos. A gente não entra em sala de aula e fala para o aluno: vamos começar, eu vou te avaliar, você não vai saber como, eu vou ensinar, você não sabe o quê, e no final do semestre a gente vê se você está bom ou não. A gente não faz isso, isso é antipedagógico. Mas a gente aceita isso. No final de 4 anos é que a gente vai saber se a gente foi bom o bastante. Isso adoece qualquer pessoa. Então, os nossos professores, os nossos alunos têm um sofrimento enorme porque ninguém sabe onde temos que chegar. Porque, lógico, está lá no documento da área anterior, quantos pontos foi a média, a gente consegue mais ou menos, mas isso não é o suficiente, porque no final é que a gente vai saber. Então, esse processo de produção de insegurança e manutenção pela insegurança foi que fez com que a gente, primeiro a gente naturalizou isso, a gente acha que tem que ser assim, a gente reproduz a meritocracia, a gente faz pouca crítica. Eu entendo que nós estamos submetidos, eu entendo que nós não temos decisão para fazer mudanças completas, mas enquanto área, para quem está chegando, eu acho que a gente podia criar critérios mais claros. Eu entendo o que o Bernardo falou e é verdade, a gente viu isso, cada avaliação faz a análise regionalizada, no momento da avaliação tenta pensar os critérios que diferenciam um programa do outro, né? Mas mesmo assim, é lá no final, é hora que está lá na CAPES, a gente não sabe disso previamente. Então assim, a minha proposta é que, dentro do que for possível, enquanto área, para quem está chegando, eu acho honesto a gente conseguir definir o que é regular, o que é bom, o que é muito bom, o que é excelente. Enquanto a gente não fizer essa definição minimamente, que não tem que ser fixa, não é uma essência, ela é contingente, enquanto a gente não fizer isso, a gente corre atrás. E correr atrás é bem Viktor Frankl lá no campo de concentração. O que mata não é a violência, o que mata é a falta de sentido da submissão àquela violência. Então, num certo sentido, eu acho que a gente naturalizou isso. Estamos submetidos, mas a gente naturalizou, a gente aceitou e não pôs isso em debate mais. Então, a minha proposta é que a gente ponha isso em debate, né? E acho que no meio do caminho dá tempo da gente fazer essa conversa, para que a gente chegue no final, minimamente, podendo dizer para um recém-doutor que quer entrar no programa: olha, você tem que percorrer este caminho. Acho isso fundamental. Eu vou tentar ser bastante breve. Várias das questões que eu pensei em falar, algumas pessoas da mesa falaram, né? Acho que a gente tem um trabalho bastante grande pela frente. Primeiro, quero dizer da minha satisfação de compartilhar esses dias aqui de um ambiente acadêmico que discute ideias, que conta com solidariedade, que fala em resolver problemas. A gente se isolou aqui, eu nem li jornal, nem nada, para ver se a gente não desanima, né? E permanece com esse espírito, que é o que nos faz viver.
eu acho que a gente tem bastante trabalho, porque a gente está fazendo uma inflexão que responde a inquietações que vinham sendo acumuladas de falência do sistema, baseado e com grande peso na produção intelectual. Estamos apontando em várias outras direções, e direções que vão exigir necessariamente dos coordenadores de programas de pós um trabalho colaborativo com o conjunto dos docentes e de nós, coordenadores, com a nossa representação na CAPES. Então, acho que a palavra solidariedade aqui, solidariedade, confiança, mas também muito trabalho, porque, ao contrário do que estava posto até a última avaliação, uma parte substancial do que a gente vai ter que produzir para ser avaliado não está pronto, não está dado, a gente não sabe como fazer, né? Então, eu acho muito boa a iniciativa da coordenação do fórum de criar um grupo que vai produzir uma espécie de manual de orientações de como preencher a ficha, mas eu acho que a gente vai ter que ter paciência conosco, todos nós, uns com os outros, porque o caminho para isso não está dado. A gente vai tatear, né? Vamos tatear muito. A gente vai tatear num contexto difícil que nos ameaça e nos provoca cotidianamente com questões estruturais muito importantes. Então, a gente está preocupado em sobreviver, né? Em resistir à insanidade geral, mas também em produzir um novo que pode ser muito interessante em um futuro próximo, né? Eu conversava aqui com a Márcia e ela apontava para uma questão que eu vou reproduzir, que acho é possível que o futuro se a gente caminhar bem nessa direção, indique a necessidade de uma pesquisa mais colaborativa, ao contrário do anterior, que induzia uma produção que poderia ser solo. Então, nós temos nos nossos programas de pós, muitos docentes que têm carreiras de pesquisa muito importantes, são muito produtivos, produziram conhecimento, mas trabalharam sozinhos, né? E isso talvez precise ser revisto nessa nova realidade. O sistema, ele é, sem dúvida nenhuma, ter um sistema de avaliação é extremamente importante, ele é indutor de um comportamento que vai moldando. Essa mudança não acontece a curto prazo, ela vai ter que exigir, então, uma adesão nossa com as tensões ocasionais que nós sabemos e eu diria assim, bastante persistência na construção do algo novo. Nesse sentido, uma outra questão que o colega Carlos trouxe da Bahia, as desigualdades regionais, que sempre foram objeto de muita discussão nesse fórum. A gente viveu até pouco tempo atrás, tendo uma CAPES, né, que entendia essas desigualdades regionais e trabalhou de alguma maneira para diminuir as inequidades, por exemplo, com bolsa, com editais específicos para as regiões, como a região norte do Brasil, região nordeste em alguma medida. A gente vai viver agora o processo inverso, né, quando os cortes, por exemplo, anunciados e executados esses dias, sacrificam 60% dos programas na região norte, 70% na região nordeste, ou coisa dessa ordem, como nós vimos ontem aqui. Então, como é que nós vamos nos contrapor a isso? E nos contrapor a isso, na minha opinião, não significa também esses programas não serão mais avaliados, esses programas estão lá mantidos no sistema a qualquer custo, porque isso vai de encontro a toda a construção, né, a nossa ética, ao ethos do que é o fazer pós-graduação. Então, qual é o balanço nesse sentido, a gente vai ter que encontrar. E é bom que os ânimos estejam no sentido de que nós somos uma área, nós somos um campo e nós vamos segurar esse campo existindo no Brasil. A outra questão, só para concluir, é que eu acho que a gente vai precisar também ter um pouco de cautela na relativa diminuição da produção acadêmica em termos de produção bibliográfica nessa avaliação, né? O fazer da pós-graduação, de produzir conhecimento, a forma principal de produzir conhecimento, ou de veicular a produção de conhecimento, não só nos nossos programas de pós, mas no mundo, né? É a publicação e a disseminação disso sob forma de artigos.
Isso tomou uma posição bastante predominante e guiou após para um caminho que a gente acha que com prejuízos grandes, e agora a gente faz um movimento que pode ser na direção radicalmente oposta, mas o que a gente olha nos programas de pós é que nós estamos produzindo pesquisas, e fazer de parte do nosso esforço é para, inclusive, difundir essa pesquisa sob a forma de artigos científicos. Então, nesse sentido, esse balanço que está proposto nesse momento, que resultado ele vai nos trazer? Né? Eu acho que a avaliação do meio do período pode ser indicativa da necessidade de correção de rumos nos ajustes, porque senão a gente vai falar muito dos processos e nada, absolutamente nada, né, dessa produção de conhecimento, que aliás é o que alavancou na nossa área, né? Tem uma grande contribuição à posição do Brasil no mundo em relação à produção científica. Enfim, só para dizer assim, eu saio, daqui a pouco eu tenho que ir embora, mas eu saio feliz com a nossa discussão. Muito obrigada ao professor Verheim pela excelente apresentação. Muito bacana que a gente trabalhe nessa ótica. Vamos romper as questões culturais. O brasileiro não gosta nem de avaliação, muito menos de autoavaliação, né? Quando é alto é tudo elogio. E acho que também a nossa coordenação do fórum e a nossa representação na CAPES, um excelente trabalho. A gente tem mais é que arregaçar as mangas e se embora. Tem muita coisa a fazer. Bom, boa tarde a todos. Ficar por último é sempre muito difícil. Eu sou Ângela Ferreira, programa de pós-graduação da Saúde Coletiva da UFRN. E assim, quero dizer que estou muito feliz com o debate, com o conteúdo aqui. Eu nunca tinha feito parte da gestão, nunca quis. Eu acho que eu não tenho muito perfil para a gestão, então, mas a gente é convocada muitas vezes, e aí eu resolvi assumir. E assim, sempre vi o desespero dos coordenadores na hora de fazer o relatório quadrienal, né? E achava aquilo assim horrível, né? E percebi hoje mais do que nunca, assim, de quanto que a gente leva para o relatório as nossas atividades individuais, que são muitas, né? A gente não tem essa questão do corpo do programa, qual é a intenção do programa, né? A gente faz muita coisa. A gente se envolve com o NES, se envolve com o sindicato, se envolve com mais médicos. Então, a saúde coletiva, né, os docentes, têm essa característica, por serem pessoas assim, que são ser políticos muito referenciados nas instituições, a gente é convocada para muita coisa. Então, nós assumimos coordenação, assumimos muita coisa do Ministério da Saúde, a convocação para isso e para aquilo, para projetos, coordena projetos importantes. Então, assim, e aí o impacto disso aí não aparece. Não aparece. Eu acho, assim, pelo fato de eu fazer parte de um programa do Nordeste, né, o pessoal chama hoje de mimimi, né? Tudo é mimimi, o pessoal fica só farra de vítima. Né? Eu acho que a gente tem um papel tão importante. Eu acho que a gente, talvez, a ficha de avaliação é que não está expressando, não está deixando a gente expressar o impacto da pós-graduação no interior do Nordeste, do Norte, nas capitais. Olha, eu vou colocar um problema aqui, que eu quero até a ajuda de vocês. Nós estamos com 3 bolsas PNPD e não temos egressos para assumir essas bolsas. Não, estão todos empregados. Estão todos, a gente não tem, já expirou o prazo, a gente vai republicar o edital, porque nós não temos. Ou seja, se a gente deixar um dia essas bolsas sem substituição, vão cair naquela coisa da ociosidade, porque não temos egresso. Todos ou estão no serviço de saúde, a gente agora tem um governo progressista, então muitos dos nossos ex-alunos estão lá ajudando na gestão, estão nas universidades espalhadas pelo Brasil todo, principalmente no Norte e Nordeste, então as vagas estão lá, então a gente precisa, inclusive, eu vou passar aí para a coordenação para divulgar, porque senão a gente vai perder essas bolsas. Isso são muito importantes para o nosso programa. Então, eu queria dizer o seguinte, que essa questão da autoavaliação, eu fiquei muito encantada, a gente nunca fez de verdade, entendeu? A gente ficava procurando atividades que a gente tinha feito de importante, participação de comissão de verdade, todo mundo a gente participa. E a gente ficava procurando mais coisas individuais, iniciativa, nunca numa coisa. Por que é importante para o programa isso?
Por exemplo, a gente tem uma determinação hoje que todos os nossos alunos vão fazer estágio de docência nos componentes curriculares que são na comunidade, na graduação de toda a área da saúde. Então, não vai mais poder fazer de outras disciplinas, não. Só aquelas que a gente chama de saúde e cidadania, que são ou na rede ou então nas comunidades. Então, quer dizer, são ações que impactam na graduação fortemente, porque esses alunos, eles são um diferencial quando ajudam o docente nessa disciplina na comunidade. E a experiência para eles também. Então, tudo isso é um impacto muito forte, mas cadê que a gente não mede? Entendeu? Então, como medir? Então, o que eu percebo aqui cada vez mais, assim, existe a sensibilização para essa mudança, né, de avaliar outros aspectos, a questão da formação, e que a gente precisa agora, eu acho que é unir esforços para tentar construir esses indicadores. Porque o Nordeste não precisa de jeito nenhum. É isso. A gente tem muito valor e a gente impacta tanto economicamente quanto socialmente nos locais onde tem pós-graduação. Obrigada. Da UFRI. Bom, gente, agora a gente já vai partir só para os encaminhamentos. Vamos fechar agradecendo a todos, mas temos ainda algumas decisões, ok? Já foi falado aqui, a gente propôs, e acho que já está, a gente pode ver se tem alguma divergência. Primeiro, a permanência do GT Avaliação, profissionais e acadêmicos, já com a minuta que temos agora, seja do documento diário que a gente vai circular, como a minuta da ficha, para que a gente possa refletir mais sistematicamente e receber sugestões dos programas, ok? E a gente vai montar um cronograma para isso, para que a gente contribua ainda na fase de modificação dessa ficha para submissão ao CTC, que a gente possa ainda incluir algumas peças. Ok? Isso eu acho que eu tinha captado isso. Uma outra coisa é um GT que ainda foi mencionado agora, que é nós começarmos a pensar para mim dois aspectos. Primeiro, a experiência de acompanhamento de egressos, para que os programas que já têm essas experiências possam disponibilizar o que podem disponibilizar para que a gente possa ter acesso e passar isso para os outros e tentar confluir no que seria comum e aplicável a toda a área. E também Maria trouxe uma lembrança sobre mim, eu tinha esquecido já, Maria, me repreenda aí, que a gente ia fazer o quê? Manual de preenchimento. Isso, manual de preenchimento, já está demais na cabeça. Bom, o manual de preenchimento, a gente vai precisar de pessoas que peguem aí os representantes e com a coordenação do fórum, a gente faz como a gente fez no outro, captando as pessoas dentro do GT, que hoje a gente só vai poder formular aqui, um GT que seja conciso. A gente vai circular essa informação. Agora, eu acho que é importante dizer que os GTs fizeram um trabalho grande, mas é difícil trabalhar com GTs, né? Então é interessante que as pessoas, quando a gente fizer a chamada, quem vai para o GT tem que planejar esse tempo para estar no GT, de algum modo investir nesse material para a gente ter resposta. Porque há uma expectativa no fórum de um retorno desse GT, e todos nós queremos isso, e a gente tem pressa. Então, sem dúvida, ficamos então com a ideia de que vamos acionar o GT para fazer tanto o manual, acompanhando a representação diária, como a gente pode contribuir, a questão da experiência de acompanhamento de egressos e o GT de avaliação, tá certo? A gente vai solicitar que quem tem experiência para poder organizar essa síntese. Em relação às fichas, porque eu até conversei com o Ricardo, que a gente iria disponibilizar, mas que nós gostaríamos de fazer, eu acho que é a sugestão de Sueli, de outro, pelo menos até semana que vem, até, uma revisão básica. Segunda ou terceira. Então, mandar que você vai mandar segunda. Até segunda-feira.
Não, eu falei segunda ou terça. Enfim, que a gente, a partir das conversas que tivemos aqui, fazer uma revisão básica das duas fichas e mandar para vocês dos programas dentro daquela proposta da Sueli. Que aí também tem que ter um prazo de devolução, né? Só que a Sueli propôs que mantivesse 2 GTs da ficha e eu entendi que os GTs fariam a essa foi o entendimento que eu fiz. A gente manda para vocês, a gente retorna a ficha limpa, porque ontem a gente identificou alguns probleminhas na ficha apresentada. Aquela já foi encaminhada. Sim, não, também, mas a gente atualiza, vocês retornam, sei lá, em 15 dias no máximo para o GT, o GT faz uma síntese. Talvez em uma semana, vamos pensar assim, até segunda-feira a gente disponibiliza para vocês têm uma semana para enviar os comentários para os GTs e o GT tem uma semana para enviar a síntese e mandar para nós. Pode ser? Mantendo então também o GT de acompanhamento de egresso, a gente vai disparar a coordenação, pessoas que possam contribuir com esse GT, seguindo esse caminho de quem já tem algum acúmulo sobre isso, para que a gente possa formatar a coordenação e seguir com esse GT. Pessoal, só assim, esse prazo é muito curto, mas a gente tem que ter uma perspectiva de que isso é o início do processo de construção da ficha. Né? A gente precisa desse prazo curto, porque se a gente não solicitar CACs com antecedência, os indicadores eles não vão fornecer e a gente não vai ter material nenhum para trabalhar no seminário. Então, quem não conseguir fazer a discussão aprofundada com o coletivo da sua instituição, outras oportunidades existirão, né? Só para a gente saber o porquê desse tempo curto. Tem que ver se será possível propor o indicador ou se a gente ainda vai continuar na linha que está, só com as ideias. Porque para propor o indicador, talvez o prazo precisaria de ser um pouco maior. Assim, veja bem, nesse momento, a questão principal são as porque, na verdade, muitas das ideias, elas estão ligadas a indicadores, beleza? Elas estão muito próximas de indicadores. Mas não vão tentar tá? Elas estão muito próximas de indicadores. Grande parte daqueles itens, eles facilmente se transformam em indicadores. Tá? A questão principal é o que tem que mudar, o que não, as sugestões. Tá? Gente, termos de decisão dessa discussão de avaliação de hoje. Tem alguma outra proposta que eu não mencionei? No grupo do GT de acompanhamento, a gente vai solicitar os programas que podem disponibilizar, reunir, e aí quem se disponibilizar a trabalhar com isso assume essa proposta, tá certo? Só uma questão rapidamente, assim, antes de encerrar, sobre a sugestão do Nelson. Nelson, a questão dos indicadores, dos pontos de corte, para o conjunto dos indicadores, eu acho que é temerário a gente trabalhar com os pontos de corte pré-definidos para todos. Isso nós já tivemos problemas no passado quando assim fizemos. Tá? Agora, ontem, quando eu apresentei os indicadores de produção, tá? A ideia para os indicadores de produção é que, finalizada a avaliação de mediano, nós já vamos ter uma meia fotografia da área, a gente estabeleça esses níveis e trabalhe com níveis pré-combinados. Tá? Gente, agora já estamos aqui sintam-se numa plenária final, já transformou o cenário, e agora a gente vai pedir a leitura da carta, tudo muito rápido, desculpe isso, pode acontecer, mas eu vou adorar ficar com vocês aqui também, sem problema nenhum, vindo para cá, então. Está nos corretos aqui, bom. Ricardo, Sérgio. O que é que nós temos na plenária final? São 3 pontos, basicamente. Já temos o local, vamos definir a data do próximo fórum, vamos fazer a leitura de uma carta que foi aqui elaborada a algumas mãos e vamos ler também uma moção de apoio ao movimento dos professores da Bahia, das estaduais da Bahia. Certo? Basicamente é isso que a gente pode fechar nosso ponto.
nós recebemos ontem, né, um pedido de um colega da UNEB sobre a situação do Estado, já colocado pelo Carlos, e que o fórum pudesse se posicionar. Então, na verdade, a gente redigiu ali junto com Maria Amélia, na verdade ele mandou a sugestão e a Amélia nos redigiu, né, a moção. Então a gente quer ler e ver se o fórum está de acordo, né, que essa moção seja divulgada aqui após o nosso encontro. O Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, reunido das dependências do Fiocruz Rio, se solidariza com os colegas, com os colegas docentes das universidades estaduais da Bahia, UNEB, UESC e UESB, certo? Em greve desde o dia 9 de abril. A mobilização dos docentes é pela ampliação dos recursos, pelo respeito aos direitos trabalhistas, pela revogação da alteração estatutária que reduz o tempo das atividades de pesquisa e extensão, pela ampliação do quadro de vagas, pela valorização salarial e contra o maior arrojo salarial imposto pelo governo do Estado em 20 anos, e contra o aumento da alíquota previdenciária. O Fórum conclama o governo do Estado da Bahia a estabelecer um canal de diálogo com os docentes com vistas a preservar as universidades estaduais da Bahia em defesa de uma universidade pública gratuita e comprometida com a redução das desigualdades sociais no nosso país. Claro que a gente pode melhorar um pouco essa ideia. A carta também foi feita a diversas mãos, mentes e olhos aqui. Queria citar a Duda, Maria Amélia, eu, Sérgio. A gente construiu um pouco mais rápido, então certamente ainda vai demandar uma revisão, mas acho que a ideia central está exposta aqui. Então, o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Brasco se reuniu nos dias 22 e 23 de maio de 2019 no Rio de Janeiro, estando presentes X dos 98 programas da área. As discussões, que já se acumulam desde as edições anteriores do Fórum, focalizaram a preocupação com a situação político-institucional do país, especialmente pelos cortes substanciais de bolsas de pós-graduação, do financiamento das universidades e do Sistema Único de Saúde e demais políticas sociais de porte universal. O Fórum compreende que estamos diante de uma guerra semiótica com a utilização de mídias alternativas para a produção de discursos pautados por fake news, desinformação e pela polarização, aspectos que vêm sendo sistematicamente utilizados para desmoralizar a produção intelectual no país. Os constantes ataques à produção de conhecimento e, com isso, daquilo que é público, participável e indivisível, a universidade pública, precisam ser repudiados. Para enfrentar essa situação, entende-se que será necessário buscar outras estratégias, já que o pensamento assentado na atual racionalidade parece não ser suficiente. Utilizar mídias sociais, estabelecer alianças com áreas da comunicação e da linguística, se permitir aprender com gerações mais jovens e ser propositivo são apenas algumas das metas a serem perseguidas pela academia. Também é indispensável lembrar que o combate às formas de violência e a exclusão de grupos tradicionalmente alijados pela sociedade precisa ser tomado como parte do processo de formação. Enfrentar as desigualdades sempre foi meta do Sistema Único de Saúde e da produção de conhecimento na área de saúde coletiva, sendo necessária a constante reafirmação deste pacto. Frente ao cenário de mudanças na avaliação dos programas de pós-graduação, o Fórum também compreende a necessidade de rediscussão desse processo. Parece fundamental aprofundar o debate sobre a autoavaliação e como a estratégia pode ser incorporada nos programas, a avaliação dos produtos técnicos e tecnológicos, a avaliação dos egressos e, é claro, de que modo os programas e a produção de conhecimento impactam na vida em sociedade. É preciso sempre questionar, se não for para melhorar a vida das pessoas, de que adianta essa produção. A avaliação indutora de práticas e auxilia a conformar a área. Por este motivo, é que neste momento a avaliação pode e deve ser utilizada para garantir a disseminação do princípio de inclusão e solidariedade entre os programas, além de combater as iniquidades sociais e regionais. É tempo de agregar e não de encerrar disputas que gerem enfraquecimento dos coletivos. Diante disso, o Fórum conclama a comunidade a pensar e agir sobre os seguintes elementos: a manutenção da autonomia universitária e de outras instituições de ensino e pesquisa, a garantia de bolsas de pós-graduação, nenhuma bolsa a menos, garantir o funcionamento adequado do Programa de Internacionalização da CAPES, PRINT-CAPES e demais programas de fomento,
pensar movimentos de aproximação e produção de alianças entre a academia e a sociedade. É preciso demonstrar o valor desta academia. Manutenção e ampliação das políticas de inclusão social nos programas com o objetivo de reduzir as iniquidades sociais e regionais. Cuidar de gente e da gente. Precisamos de espaços de cuidado. Estamos adoecendo. E considerar o impacto dos cortes e restrições orçamentárias no processo avaliativo dos programas. É preciso existir para resistir. Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019, Fórum dos Coordenadores dos Programas de Saúde Coletiva. Então, como último ponto de fala, Sim, é excelente, com certeza, mas eu acho que precisaria, se fosse possível, nessas últimas linhas, deixar claro, né, a unidade da área de saúde coletiva em relação a apoiando todos os seus programas, cursos 3 e 4 nessa situação. Deixar isso bem claro, eu acho que precisaria constar aí também, adicionar já a excelente nota que está aí. Pronto, a data então do nosso próximo fórum, a gente tem uma sugestão do dia 20 e dia 21 do 11. Certo? O nosso fórum normalmente é em novembro, a ideia é que seja 21 e 22. 21 e 22. É quinta e sexta. Dia 21 e 22 de novembro. Estaremos na... Bom, eu não poderia ir porque estou no CTC. Você tem reunião do... Tem reunião do CTC, poderia ser na semana seguinte, 28. O anterior, parece que tem também um problema na semana seguinte. A Abrasco vai estar toda no Simbravisa, em Belo Horizonte. Na anterior? Não, o Simbravisa é de 23 a 27 de novembro em Belo Horizonte. 13 e 14, dia 15 é feriado. Mas vai passagem. Não, aí tu fica em Recife, faz feriado dela, amor. Mas é caro passagem. Mas ninguém vai voltar. Geralmente é mais caro passagem. É perto do feriado, né? Feriado no Nordeste. Mas também Cláudia e Leni poderiam participar no 21 e 22. Eu não posso. Não faz sentido, né? E 12 e 13, terça e quarta. Pode ser. É o quê? De novembro, 12 e 13 de novembro. Terça e quarta. Aí não dá feriado, não dá uma semana. É que segunda é caro viajar também. Segunda é complicado, né? As reuniões e tal, acontece na segunda. Podemos fechar ainda? Eu não sei se compromete, mas 12 e 13 é o Indro. É o Encontro Proretores Nacional. De pró-reitores. E quem vai estar de nós aqui nesse encontro? Nós vamos ter... Vai ter professores daqui vão para esse encontro? Pró-reitores? Então deixa lá os pró-reitores. Vão lá, 12 e 13 de novembro, no Recife. Nós estaremos lá, na Veneza Brasileira, e vamos nos encontrar para trabalhar bastante nesses 2 dias. Certo? Vamos fechar então, agradecendo a todos e todas as contribuições, as presenças muitas mágicas por estarmos aqui, todos os parceiros, e adorei que a gente pudesse estar aqui conversando. Começamos tristes, chegamos a ficar irritados e agora que eu saí feliz, isso é uma mágica, só a gente consegue.